Esse debate do Boulos, ele é um debate que tem interesse relacionado com o problema da frente ampla, né? Não há nenhuma novidade. O pessoal está fazendo um contorcionismo enorme para tentar provar que o que nós estamos falando é falso, quando todo mundo sabe. O Boulos foi uma pessoa que, na época do golpe, ele se juntou aí, né, na política da campanha contra o governo do PT. Vamos entender bem uma coisa. Não é que a gente acha que ele tem obrigação de defender nenhum governo, mas a pessoa tem a obrigação de se colocar contra o golpe de Estado. Ele, na verdade, jogou água no moinho do golpe de Estado. Mas você está se referindo às mobilizações que na época foram contra a Copa, etc., né, e que era o governo da Dilma. Mas naquela época não tinha o impeachment de fato, né? Era uma mobilização que sim, era contra a realização da Copa do Mundo por moradias, né? Porque foi até pelo MTST, porque foi muita gente de movimento social que acabou sendo despejado e que estava protestando contra a Copa, mas não que visualizasse que aquilo culminaria no impeachment, né? Você vê isso como coisas no mesmo pacote? Porque depois ele não foi favorável ao impeachment, a bancada do PSOL não votou a favor do impeachment. Não, aqui tem duas confusões. Primeiro que a campanha contra a Copa foi uma campanha da direita, preparando as eleições, né, e preparando o golpe de Estado. Já naquela época havia discussão do golpe de Estado. Nós levantamos que estava em marcha um golpe de Estado contra Dilma. E nós falamos, a campanha não vai ter Copa é uma campanha golpista, porque ela não faz sentido. Não faz sentido você levantar uma campanha não vai ter Copa. Para defender o trabalhador, você pode defender o trabalhador, você não precisaria tentar inviabilizar a Copa, que também eles não iam conseguir, mas enfim, foi para desmoralizar a Copa. O trabalhador foi despejado por causa da obra de um estádio, vai lá e luta pelo direito daquele trabalhador. Por que você tem que levantar que não vai ter Copa? O não vai ter Copa era uma campanha puramente golpista, sem objetivo social absolutamente nenhum. Nós, por exemplo, nós fomos favoráveis a combater todas as pessoas pela situação de todas as pessoas que foram desalojadas, etc. e tal. O que nós condenamos foi a campanha do não vai ter Copa. A luta pelos desalojados foi colocada em segundo plano. O que foi colocado em primeiro plano foi a campanha do não vai ter Copa, que era impulsionada, inclusive, pela Folha de São Paulo, onde o Boulos escrevia. Era muito claro, não há como... Eu vi que o Boulos, em alguma das entrevistas que ele deu, ele falou, não, a gente estava defendendo o trabalhador. Mentira. Né? Para defender o trabalhador, você não precisa falar que não vai ter Copa. Você defende o trabalhador. Não, por exemplo, palavra de ordem, não ao despejo das famílias do bairro tal. Faz o estádio da Copa para lá, faz o alojamento da Copa para lá. Ou então, vai desalojar o pessoal, ressarcimento integral dos valores. Você luta por isso, mas não porque não vai haver Copa. O não vai haver Copa era uma campanha política golpista, muito claramente golpista. Por quê? Porque com a Copa, o prestígio da Copa e a vitória do Brasil na Copa, que era uma possibilidade, isso daí arrasava na eleição. Então a burguesia jogou todo o peso para isso. Basta olhar os jornais da época. Lógico que ninguém, né, vai falar abertamente isso, eu estou contra a Copa porque eu quero derrubar a Dilma. Eles falavam que a Copa é isso, que a Copa é aquilo, que a Copa é aquele outro. Metiam um pau na Copa de tudo quanto era lado. Pode pegar a imprensa da época. Isso foi no momento da Copa. Foi uma campanha golpista. Né? Num debate mais extenso, é fácil de demonstrar isso daí e tudo mais. Depois, quando já começou a se colocar o problema do impeachment, quer dizer, depois que a Dilma ganhou a eleição, o Boulos, ele interveio no movimento que foi criado pela CUT, no qual nós participávamos, que era contra o golpe, com a palavra de ordem de não ao ajuste fiscal. Quer dizer, enquanto a gente defendia o governo PT contra o golpe, que era inevitável, que já estava em marcha, ele atacava o governo do PT porque o governo do PT estava fazendo um ajuste fiscal. Num dos programas que eu faço de análise política no sábado, eu falei, o pessoal está falando em ajuste fiscal,
A hora que a Dilma for derrubada e subir um outro governo, o ajuste fiscal da Dilma vai parecer um piquenique. Vai parecer uma brincadeira de criança. Bom, a gente viu. A hora que o Temer entrou, o ajuste fiscal dele era tão absurdo que ninguém conseguia nem acreditar que o cara estava fazendo aquilo. Congelou verbas por 20 anos, uma coisa totalmente louca. Nós falamos, essa campanha contra o ajuste fiscal é uma campanha golpista também. O Boulos, ele criou uma segunda frente de luta, ele não quis se unificar. Agora todo mundo é unitário. Ele não quis se unificar na Frente Brasil Popular para lutar contra a derrubada da Dilma. Ele formou uma outra frente e ele chamava atos públicos para dividir o movimento. Por quê? Porque ele, na verdade, queria atacar o governo do PT em meio ao golpe. Então, quer dizer, não, é um mito. Naquela época, eu mencionei isso daí num programa que eu fiz recentemente. Alguns companheiros me falaram o seguinte, mais ou menos naquela época, né? Bom, agora está absolutamente claro que o PCO é o partido que luta contra o golpe e tal, que mais lutou e tudo mais. Aí eu falei, não seja ingênuo. Mais para frente, o pessoal vai falar que lutou contra o golpe, os que não lutaram contra o golpe, e vão falar que o PCO não lutou contra o golpe. Exatamente o que o Boulos falou. Segundo o Boulos, ele lutou contra o golpe e a gente não lutou contra o golpe. É muita cara de pau. Bom, não vou nem falar do PSOL, né? Do PSOL, o pessoal apoiou a Lava Jato. Teve importantes líderes do PSOL que aplaudiram a prisão do Lula. Nós não ficamos falando isso aí o tempo todo, mas veja bem, nós vamos agora reescrever a história do país para agradar o Boulos. Quem é o Boulos? Eu não reescreveria a história do país nem para agradar o Karl Marx se ele ressuscitasse e viesse aqui. Agora, que dirá do Boulos, que não é nada, não é ninguém. E tudo isso por causa de uma eleição. Não é que o Boulos está sendo atacado, é porque ele está numa luta feroz em defesa do trabalhador. Muito pelo contrário, ele está junto com esses ladrões aí, esses criminosos da Frente Ampla. Aí todo mundo começa a defender o Boulos. Não, o que aconteceu, aconteceu. Né? E se o Boulos, se o pessoal insistir em transformar totalmente os acontecimentos, nós vamos aumentar nossa propaganda até mostrar, por A mais B, detalhe por detalhe, o que realmente aconteceu. O pessoal está comprando gato por lebre. Bom, para concluir, a gente tem que falar o seguinte, né? Veja-se o carinho com que a imprensa golpista trata o Boulos, né? A Veja já falou que ele é uma nova estrela nacional. Veja falou isso daí, meu. Quem conhece alguma coisa de política tem que correr léguas do Boulos, porque está comprando gato por lebre.